Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, me chamo Jefferson, né? Sou do Ceará, mas estou aqui em Minas Gerais. Estou passando por um processo de recuperação, processo de libertação, né? É um processo que Deus tem me provado em diversas áreas que eu era fraco, que eu sou fraco, né? Na verdade, né? E segunda-feira eu tive um reencontro verdadeiramente com Deus e Deus me despertou. Hoje eu conversando ali na sala com os irmãos, sou do Ceará, mas estou aqui em Minas Gerais, eu conversando na sala ali com o meu dirigente e um irmão da nossa igreja sede. E eu tô disciplinado na igreja, não estou podendo levar a palavra, não estou podendo expressar, falar um pouco de Cristo, não estou podendo ter oportunidade na igreja. E eu tinha sede. Estou com sede da palavra de Deus, estou com sede de transmitir a palavra de Deus. Não só a palavra de Deus, mas o milagre que Deus está fazendo na minha vida, né? E eu, no meio da conversa, Deus me deu uma ideia, né? Já que você não consegue, já que você não está podendo no momento, use a internet por bem, fala de mim na internet, né? Outra hora, irmão, eu era viciado em pornografia. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Deus me envergonhou, né? Eu falo que a gente muitas das vezes coloca a culpa em Satanás. Mas, irmão, bendita seja a tribulação que eu passei, que fez eu chegar até aqui. Bendito seja a humilhação que eu passei para poder chegar até aqui. Bendito seja a revelação dos meus pecados que Deus revelou a todo o povo que estava ao meu redor. Porque hoje eu me humilho, hoje eu estou na presença do Senhor. Então bendita seja essas coisas que me trouxe para perto de Cristo verdadeiramente. Então hoje eu estou aqui clamando, buscando, aprendendo um pouco mais de Deus. E Deus me incomodou, já que eu não posso ter uma oportunidade na igreja no momento. Usa a internet para que tu usava para tanta coisa ruim. Usa a internet para levar um pouco da minha palavra, né? E hoje eu estou aqui. Estou aqui e se for da vontade de Deus, Deus me dando um pouco da sua misericórdia, eu continuar levando a palavra, né? E eu vim aqui hoje com essa palavra falar a palavra do profeta Jonas, né? Jonas ali, ele foi... Jonas capítulo 1, verso 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Por que eu venho trazer essa palavra hoje de Jonas? Eu venho trazer esse relato, essa história de Jonas. Porque eu me vejo, eu trago para hoje, eu trago para a minha vida a vida de Jonas. Irmão, Deus mandou Jonas ir pregar para Nínive, porque era um povo que estava se perdendo. Era um povo que estava em pecado, com idolatria, com prostituição, com todas as perversidades. E era um povo rebelde contra Israel. Era um dos maiores inimigos de Israel, o povo de Nínive. E Deus levantou Jonas para Jonas ir. Só que, assim como eu fiz em todos esses 12 anos que eu conheci, fui à igreja a primeira vez, mas no pecado da droga, no pecado da prostituição e diversos outros pecados, eu fiz que nem Jonas. Jonas, ele comprou uma passagem, subiu no navio e foi totalmente ao contrário do que Deus tinha falado para ele. Ele foi totalmente ao contrário do que Deus tinha falado. Ele comprou uma passagem, ele subiu no navio e seguiu para uma cidade. Aí nós vamos no capítulo 2, ele diz: Levanta-te e vai à grande cidade. Aí no versículo 3, perdão. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor
para Tarsis. Assim como eu sempre fiz, eu fugia da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu fugia da presença do Senhor. O Senhor muitas das vezes me mostrava, é por aqui, Jefferson, é por aqui o caminho de tu seguir. E eu fugia do caminho do Senhor. E só queria a aparência do mal. O pecado, as coisas desse mundo, as corrupçências desse mundo, as luxúrias desse mundo. E por aí eu perdi muita coisa. E aí fala, né, que Jonas foi a Tarsis e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois pagou sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quantas vezes, irmão, fugimos da vontade de Deus e fugimos da presença do Senhor? Quantas vezes escolhemos a nossa vontade, escolhemos o nosso bem-estar para fugir da presença do Senhor? Quantas vezes eu fiz isso? Né? E aqui Deus continua falando. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Escuta só. Mas Deus mandou ao mar um grande vento e fez com que no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. E Deus fazendo toda essa tempestade, irmão. Muitas das vezes Deus faz uma tempestade. Acontece uma situação. Eu vou botar meu exemplo no meu casamento. O meu casamento numa tribulação. O meu casamento perecendo, se acabando. E o que foi que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa que Jonas fez. Eu me deitei porque eu estava na minha zona de conforto. Jonas desceu lá para baixo. Se vocês lerem essa história, a passagem de Jonas desceu para o porão do navio e foi se deitar. Quantas vezes, meus irmãos, eu ficava na minha zona de conforto, a minha esposa passando por necessidade, a minha esposa passando o espiritual do meu casamento em treva, eu sem auxílio nenhum, no meu casamento em maior tribulação, e eu na minha zona de conforto. E a palavra de Deus vai dizer que aquela tempestade ficou e balançava para um lado e balançava para o outro. E os tripulantes do navio sem saber o que estava acontecendo. Aí, irmão, eu trago mais uma vez para a minha vida. Eu trago mais uma vez essa palavra para o mundo, para o tempo de hoje. Irmãos, quando a gente está passando por um processo, por uma desobediência do Senhor, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que estão tentando nos ajudar, ela paga o preço por nós. A ira de Deus é tão grande, irmão, sobre a nossa desobediência, que as pessoas que estão tentando nos ajudar, ela paga. Irmãos, eu passei 12 anos da minha vida, estou lutando até hoje, contra a droga, contra a mentira, prostituição, pornografia, contra tudo isso, mas você pensa que é só eu que estou sofrendo? Não, irmão. Minha família também está sofrendo. Minha esposa está perecendo. Aquelas meus amigos, as pessoas que estão tentando me dar a mão, as pessoas que tentavam dar a mão e eu não dava ouvido, que eu estava deitado na minha zona de conforto. Essas pessoas também sofrem. As pessoas do navio, a palavra de Deus fala que a pessoa do navio, ela ficava, meu Deus, o que é que está acontecendo? E chegaram uma hora que eles começaram a rebolar e jogar as coisas deles de dentro do navio. Jogar as coisas preciosas deles, perdendo as coisas preciosas que eram dele, particular deles, para diminuir o peso do navio, porque achava que ia resolver em alguma coisa. E não parava a tempestade. A tempestade não parava. Né? A palavra de Deus fala que o povo jogava e o povo se desesperou, cada um clamando pelo seu Deus, cada um clamava. O católico clamava pelo catolicismo, o outro era por... clamando cada um pelo seu Deus. E Jonas deitado na sua zona de conforto, como eu sempre fiquei, como você está na sua zona de conforto. A palavra de Deus diz hoje: se levanta da tua zona de conforto, irmão. Se levanta da tua zona de conforto, porque Deus, nós não viemos, Deus nos chamou nós pelo nome, pelo nosso nome no ventre da nossa mãe, como está lá escrito em Isaías, que escolheu Ciro. Eu te chamo pelo teu nome, eu te escolho pelo ventre da tua mãe, para te dar toda a terra que tu plantar, que tu colocar a planta dos teus pés. Assim é eu, assim é você, irmão.
Para a gente não estar deitado na nossa zona de conforto, não. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, ele chamou, aí um desceu o navio e viu Jonas, né? E perguntou por que ele estava ali naquela zona de conforto dele deitado, por que ele estava deitado, por que ele não clamava ao Deus dele. Só, irmão, que aí é onde é a chave. Aí é onde é o principal, eu acho que é o que mais dói no coração de Deus. Sabemos o motivo que estamos passando a luta e continuamos naquela luta. Jonas sabia porque que Jonas foi se deitar e sabia porque estava tudo acontecendo aquilo ali, porque ele quis desobedecer a palavra de Deus. Por isso que ele estava ali. Esse foi o motivo dele estar deitadinho na sua zona de conforto, assim como eu fazia. Muitas das vezes deitado, sabendo que tudo que estava acontecendo era vontade de Deus. Era permissão de Deus. Aquela tribulação, aquela tempestade, era permissão de Deus. Jonas sabia. E o irmão disse, por que você não se levanta e clama a esse teu Deus? E Jonas vai falar, né? Jonas falou que sabia que o que estava acontecendo. Né? E chegou um certo ponto que o povo sentiu-se no direito, né? O povo sentiu-se no direito de jogar Jonas dali, se já que ele sabia, entendia, então o pecado está acontecendo isso por conta desse rapaz. Vamos rebolar, vamos jogar eles na água. Pediram misericórdia a Deus, né? Pediram misericórdia pelo sangue de Jonas, mas que tinha que fazer aquilo ali. E a partir do momento que eles se dispersaram, a partir do momento que eles se livraram de Jonas, automaticamente a tempestade cessou. E continuou Jonas contra a vontade de Deus. Muitas das vezes Deus aperta, Deus incomoda. Irmão, Deus tirou a última gota de força que eu tinha. E eu ainda não me curvei aos pés do Senhor. Foi preciso eu perder minha família, foi preciso eu perder muitas coisas para eu, sim, abrir a minha mente para as coisas de Deus. Entendeu? Então, irmão, que a gente vá abrir a nossa mente para as coisas de Deus, meu. Que a gente vá abrir a nossa mente, a gente vai abrir o nosso coração para as coisas que vêm do alto. E continuando a palavra, né? Deus permitiu que um grande peixe engolisse Jonas. E chegou ali naquele momento, como aconteceu comigo, chegou naquele momento que não tinha mais saída nenhuma. Jonas se viu preso dentro do ventre do peixe. Jonas clamou, ele clamou ao Senhor. A palavra de Deus diz que Jonas clamou e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei e tu ouviste a minha voz. Jonas gritou, clamou pelo Senhor. Clame pelo Senhor, meu Deus. Clame pelo Senhor, meus irmãos. Clame o sangue de Cristo, de Jesus. Jesus, como ele ali fala em Isaías, que aquele povo todo rebelde, mas Deus é tão misericordioso que o livro lá de Isaías, ele transmite uma mensagem de esperança para aquele povo, porque Deus deu uma esperança do perdão, aqui como deu para Jonas. Ele clamou e mesmo com toda a desobediência de Jonas, Deus deu a misericórdia para ele, para que ele fosse fazer a vontade de Deus. E Jonas se levantou e Jonas realmente foi. E o motivo que Jonas não queria ir em Nínive? Por quê? Porque aquele povo, irmão, muitas das vezes eu vou falar de mim, muitas das vezes eu fui egoísta, eu queria o meu ego. Muitas das vezes as pessoas me diziam, tu quer saciar teu ego, tu quer saber da tua vontade. Quantas vezes, estando bom para mim, que os outros não estejam de qualquer maneira, mas estando bom para mim, eu fui esse homem, eu fui esse lixo. Mas pela misericórdia de Deus, Deus está me moldando. E o porquê que Jonas não queria ir pregar para aquele povo? Porque aquele povo como eu falei antes, era um dos maiores rivais de Israel. Mas aquele povo
pecador, e Jonas não aceitava que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Jonas era um egoísta, ele não aceitava, não, aquele povo faz isso, faz aquilo outro, faz isso, faz aquilo outro, eu não aceito que o Senhor tenha misericórdia daquela vida. Até quando, irmão, vamos querer salvação? Só para nós, a salvação ela é individual, a salvação é individual. Mas, irmão, Jesus, no seu mandamento, ele fala, amar o próximo como a si mesmo. Hoje eu estou aqui porque tiveram misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de mim e as pessoas me deram a mão. Um casal que eu estou hoje na casa deles me deram a mão. Hoje eu estou aqui, vivo, buscando a Deus, reconhecendo o meu pecado. E Jonas não queria fazer isso. Jonas foi contra a vontade de Deus. Mas quando Deus quer, irmão, quando o propósito de Deus tem que ser cumprido, como tinha que ser cumprido para aquelas pessoas que ele tinha que pregar, levar o amor de Cristo para aquelas pessoas, Deus faz uma tempestade, revira o mar, engole peixe, faz o que for, mas Deus, glória a Deus, ele levanta e faz acontecer o propósito dele, como vai fazer acontecer o propósito na tua vida e na minha vida, irmão. E Jonas não queria, mas se levantou. E a palavra de Deus fala, né, lá no versículo 8, que diz, os que obedecem, falou, pois, o Senhor, no capítulo 2, verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, este vomitou a Jonas na terra seca. E o capítulo 3 diz assim, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, a segunda vez. Quantos chamados nós já tivemos de Deus? Quantas misericórdias nós já tivemos de Deus? Quantas vezes Deus me chamou e eu disse não? E aqui, pela segunda vez, Jonas dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ele a mensagem que eu te digo. E pela misericórdia de Deus, diz no capítulo 3, no versículo 3, e levantou-se Jonas e foi a Nínive, seguindo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E mesmo assim ele foi porque ele entendeu a boa vontade de Deus. A vontade de salvar aquele povo, a vontade de ter misericórdia, a vontade de salvar, não deixar aquele povo perecer. Então, irmãos, vamos fazer o ide do Senhor. Não vamos deixar o egoísmo tomar de conta da nossa vida, assim como tomava de conta do meu coração. Não vamos deixar o egoísmo, deixar achar que a salvação só é pra gente. Não, irmão. Tem tanta gente aí fora precisando, irmão. Eu sou um dependente químico, irmão. Outra hora eu estava aí fora usando droga e gente abriu a mão, abriu a porta da sua casa para me aceitar, irmãos. E hoje Deus me incomodou e eu vou fazer enquanto eu tiver vida, enquanto eu ainda estiver aqui, Deus não voltar. Eu vou estar levando a palavra de Deus, levando o meu testemunho, levando a palavra de Deus para ter misericórdia do próximo, irmão. Vamos fazer que nem Jonas, não como no começo do capítulo, mas sim como Jonas se levantou, andou 3 dias e foi fazer a vontade de Deus para aquele povo pecador, irmão. Seja feita a vontade de Deus. Eu agradeço, irmão. Eu agradeço e louvo a Deus por Deus ter tido misericórdia, por Deus ter me colocado em cada luta, porque hoje eu estou clamando o sangue de Cristo. Eu agradeço, louvo a Deus pelas tribulações. Muito obrigado, Senhor. E essa é a reflexão que eu trago para vocês. Espero que edifique a vida de vocês, né? E a paz do Senhor Jesus, e tenham uma boa noite de sono. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Deus abençoe cada um de vocês.